Vamos direto para o nosso assunto. O nosso assunto é lute pelo seu casamento. E essa palavra que eu trago para você essa manhã não é apenas para mulheres que estão enfrentando problemas no seu casamento. Quando eu falo por lutar pelo seu casamento, eu quero englobar todas as mulheres que são casadas, as mulheres que têm dificuldade no seu casamento, que estão enfrentando por dificuldades, ou mulheres que desejam construir um casamento de sucesso para a glória de Deus. Então hoje nós vamos ver muitos conselhos sobre como nos posicionar diante do casamento, como sermos boas construtoras, como sermos boas edificadoras, amém? E eu tenho algo muito especial para compartilhar com você no final dessa live. Eu creio que é um presente de Deus, algo que eu vou compartilhar aqui com você, porque foi um presente de Deus para a minha vida também. É como se nós tivéssemos uma convidada muito, muito especial conosco aqui no final da live. Então eu quero te pedir, olha, fica comigo até o final. Faz esse compromisso aqui, ó, de estar essa horinha aqui comigo, com o coração aberto, atenta àquilo que Deus quer fazer. Amém? Olha, tem uma pergunta aqui da DPV Camargo. Meu marido saiu de casa, me traiu. Devo acreditar na restauração? Estou dando um print aqui na sua pergunta. Eu tenho recebido muitas perguntas aqui desde que nós começamos a nossa jornada. E eu estou preparando uma live especial, só de perguntas e respostas. Então, olha, me acompanha, tá? O sobrenome dela é Camargo, não tem o primeiro nome aqui. Me acompanha, porque eu vou responder essa sua pergunta nessa nossa live especial. Já dei um print aqui na sua pergunta. Sabrina também está comigo, vai guardar esse presente especial. Queridas, eu quero começar lendo com vocês uma passagem muito conhecida que está em João 10:10, que diz o seguinte: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é um versículo muito conhecido da palavra e traz uma revelação especial para nós aqui nessa manhã. O trabalho do inimigo é de roubo, morte e destruição. E o diabo está pegando pesado para destruir famílias, para destruir casamentos. Olha, e esse versículo aqui ele é tão poderoso porque ele traz um fato espiritual, mas ele também traz uma resposta de Deus para nós. Olha o que diz a segunda parte do versículo. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Deus deseja que o seu casamento seja um casamento feliz, seja um casamento de sucesso, mas que você também viva a abundância no seu relacionamento. Então, se você não tem vivido isso, fica aqui comigo. Deus ele vai ministrar no teu coração, mas eu quero te dizer, é isso que Deus tem para você. Se você está vivendo destruição, se você já teve um relacionamento acabado, se você já se divorciou ou está no processo de divórcio, olha, existem palavras de vida e de bênçãos liberadas para você, porque Deus ele não morreu na cruz para que você vivesse em fracasso e para que você vivesse um casamento destruído ou um casamento infeliz. Sabe por quê? Porque também existem muitas mulheres que estão casadas, mas vivem um casamento de fachada, porque elas apenas vivem debaixo do mesmo teto, mas elas não vivem a alegria nos seus casamentos. Elas mantêm uma estrutura, né, de um casamento, mas elas não são felizes em seu casamento. Quantos lares estão destruídos? Quantas famílias estão desestruturadas? Quantos filhos estão traumatizados? Estão doentes? Estão precisando fazer tratamento com psicólogos, com psiquiatras, por conta da destruição que Satanás tem feito nos lares?
Quantas mulheres estão criando seus filhos sozinhas, sem ter o apoio dos seus maridos, mulheres solteiras que se desdobram, que se sacrificam para poder cuidar dos seus maridos, dos seus filhos, porque os seus maridos a abandonaram e as deixaram sozinhas, com a responsabilidade de criar os filhos. Quantas crianças sendo criadas pela avó, sendo criada pela tia, porque a mãe decidiu sair de casa para viver a sua felicidade. Olha quanta destruição que o inimigo tem feito dentro dos lares, né? Olha quantos pais desestruturados que mesmo estando no comando dentro de casa, não atuam no papel que Deus os chamou para atuar como governantes. Sabe, casamento destruído, família destruída não é só aquela que está separada. Existem muitas famílias que estão juntas, mas que estão desestruturadas, que a mulher não assume seu papel, que o homem não assume seu papel, e as consequências na nossa sociedade hoje são desastrosas. Crianças crescendo sem ter uma alma sadia, sem ter um lar estruturado, que possa dar a elas a confiança de enfrentar o mundo, de crescer. E aí nós vemos, né, o aumento dos suicídios, o aumento de crianças com problemas psicológicos, desesperador. Eu vou usar essa palavra, uma palavra forte, mas é desesperador aquilo que temos vivido hoje na nossa sociedade, né? E Deus tem uma solução para tudo isso. Tudo isso nós vemos um grande trabalhar do inimigo nos nossos dias. Mas Deus não quer que nós estejamos na onda, na maré desse mundo. Olha, deixa eu te dizer, Deus te chamou para que você viva na contramão deste mundo. O mundo prega hoje um relacionamento familiar diferente daquilo que era o padrão de Deus. Porque nós falamos aqui na semana, acho que foi na semana retrasada ou na semana passada, sobre o padrão de Deus, foi na semana passada, o padrão de Deus do casamento. Homem e mulher se unem, né, como uma só carne para procriar. E por conta da modernidade, esse padrão que Deus criou está sendo alterado e as consequências estão aí na nossa sociedade. Acabei de falar sobre essas consequências, mas Deus nos chamou para viver a contramão. Então nós não vamos ser aquelas que vão desistir, sabe? Desistir de um casamento é a resposta mais rápida. Desistir de um casamento é a solução aos nossos olhos mais apropriadas, mas pode ser a decisão mais destruidora, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que estão ao redor, porque uma separação não é apenas uma separação de corpos, ela traz uma grande destruição. Existem grandes consequências em uma separação. Então, separação não é a primeira opção. Amém? Eu queria ler com vocês um outro versículo aqui, que diz o seguinte, 2 Timóteo 3, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Vou ler rapidinho aqui, porque eu tenho bastante coisa para compartilhar hoje. Eu quero correr, porque eu quero que dê tempo de ministrar tudo. Shalom, glória a Deus, a paz do Senhor para todo mundo que está chegando. Quero que dê tempo de compartilhar tudo. Então, se não der tempo de você abrir a sua Bíblia, anota aí. 2 Timóteo 3, versículo 1, 2 e 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros. Tu, porém, presta atenção, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo nosso Senhor. Na primeira parte desse versículo,
ele fala sobre toda a destruição que nós vivemos hoje, né? Últimos dias, homens avarentos, irreconciliáveis, amantes dos prazeres desta vida. E aí, qual é o conselho do apóstolo para nós? Você, porém, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que é a instrução da palavra de Deus. O que nós temos aprendido? Que Deus deseja que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundante. O preço que Jesus pagou para que você vivesse um casamento feliz e abundante foi um preço muito grande. Foi preço de morte, foi preço de sangue. E você precisa tomar posse de tudo isso e se manter firme nas instruções da palavra, se manter firme nos padrões do Senhor. Amém? Então vamos aqui prosseguir aqui nesses padrões que Deus tem para nós, né? Olha, você não pode mudar o mundo. O mundo jaz no maligno e todas essas consequências que eu falei aqui na introdução, de lares destruídos, crianças doentes, vós tendo que cuidar dos filhos, mães solteiras tendo que se desdobrar para sustentar os seus filhos. Nós não podemos mudar essa situação. Nós vemos que o diabo tomou conta. O mundo jaz no maligno. Você não pode mudar o mundo. Presta atenção nessa frase. Mas você pode mudar o seu mundo, o seu jardim, o seu casamento. Muitas vezes é desesperador nós olharmos para o lado e vemos tanta destruição e nos colocarmos nesse pacote. Mas nós somos um povo diferenciado, nós somos filhas de Deus, nós somos criaturas do Senhor, nós recebemos Jesus na nossa vida que veio para fazer a diferença e nós não vivemos o padrão do mundo, nós vivemos o padrão pelo qual nós fomos instruídos, no qual diz que não era bom que o homem estivesse só. Ele criou a mulher para que os dois juntos governassem. Então Deus te chamou para que junto você pudesse governar. Então, há poder na sua vida de transformar o seu mundo. Nós fomos chamadas para lutar por nossas famílias, lutar para que o nosso lar seja um lugar de paz. Deus não deseja que você esteja apenas casada. Deus quer que o seu lar seja um oásis da presença de Deus. Eu digo sempre isso porque é o que eu profetizo sobre a minha casa. É o que eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã. O que é um oásis da presença de Deus? Oásis é um pequeno lugar de água no deserto. Oásis é um lugar onde a presença de Deus habita. Nós vivemos num mundo que é um deserto, mas o nosso lar vai ser um oásis para que a presença de Deus esteja lá. E a presença de Deus se manifesta num lugar onde há harmonia, num lugar onde há paz. Então, lute para que o seu lar seja um oásis da presença de Deus. Deus te chamou para isso. Um lar de paz e um oásis, ele é construído. Ele não vem pronto. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de manhã, de um casal muito novo que acho que com nenhum ano de casado já tomou a decisão de se separar. Quando nós casamos, por mais que você tenha namorado 2, 3, 5 anos, você só vai saber quem é o seu marido na convivência do dia a dia. E tem coisas que você só vai descobrir depois do casamento. Não adianta achar que no namoro você vai conhecer o seu marido. Nós estamos sempre em processo de evolução e de transformação. Meu marido casou com várias Elaines, porque desde quando nós nos casamos, há 19 anos atrás, eu estou mudando. E às vezes os casais, os casais novinhos, né, eles casam na ilusão de que eles vão viver o paraíso, de que aquele fogo, aquela paixão do namoro vai se prolongar por todos os dias, que eles vão viver em eterna paixão. E não é isso, né? O casamento, ele é uma construção sofrida, uma construção trabalhosa, uma construção difícil. Quando você vai construir um prédio, leva tempo, e leva esforço, e leva trabalho, né? Tem que carregar o caminhão com terra, tem que
caminhão com areia, né? Tem que levantar as paredes, é com esforço, é com suor. Casamento é assim também, para que você tenha um lar cheio da presença de Deus, um lar com harmonia, um lugar de paz, onde os seus filhos crescem de maneira saudável. Se não há filhos, onde o seu relacionamento com o seu marido é um relacionamento abençoado, é necessário pagar um preço, é necessário uma construção. E muitas pessoas não estão a fim de pagar o preço. E a primeira opção para elas é o seguinte: olha, você é incompatível comigo, não dá para nós continuarmos esse casamento, porque você é muito diferente de mim, não vai dar certo. Então, que cada um siga o seu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta: existe pessoa compatível para se casar? Existe uma pessoa que pensa igual eu, que age como eu, né? Existe uma outra pessoa com o mesmo DNA que eu? Não existe. Casamento é adaptação e decisão. Eu decido, faço um compromisso de viver com uma pessoa do meu lado que é totalmente diferente de mim, que pensa diferente de mim, que vai discordar comigo, que vai me confrontar. Eu decido estar em aliança com uma outra pessoa que não é compatível comigo, né? A base para a solidificação de um casamento não é compatibilidade. Não é compatibilidade, porque Deus criou homem e mulher diferentes, com papéis diferentes, para se somarem, para se completarem. Deus cria o homem e fala: olha, não é bom que o homem esteja só, vou criar a mulher. Um ser diferente, então esquece compatibilidade, né? Fala: olha, tanta gente separando hoje. Não, eu tô me separando porque o meu marido é incompatível, a personalidade dele. Não existe isso. É uma decisão de juntos construir uma vida, uma família para a glória de Deus. Amém? Eu quero ler alguns fatos aqui para você. Não, deixa eu comentar algo aqui que eu anotei. Olha, mulheres de Deus, a separação não é a primeira opção. Muitas vezes, por querer resolver um problema seu, você está pondo em risco a vida daqueles que você mais ama nesta vida, os seus filhos. Se você tem um casamento difícil, não jogue a toalha, mas lute até o fim para que Deus transforme a situação. É claro que existem exceções e que cada uma delas deve ser analisada, pois existem mulheres que dentro dos seus lares correm perigo de vida com a loucura de alguns maridos, mas a palavra de Deus não mudou. Então, a palavra de Deus, ela é clara, né? Que quando há o adultério, pode haver a separação. Então, mulheres que apanham, que correm risco de vida, que têm homens viciados em bebida, em drogas, é uma outra situação. Mas dizer que você vai se separar por incompatibilidade, porque você não quer pagar um preço, aí é muito diferente. Então, cada caso tem que ser analisado. Mas olha, o padrão de Deus é: lute até o fim. Há uma resposta, há uma saída. Você pode construir uma história diferente. E aí eu trago um estudo aqui, por curiosidade, para vocês verem. Foi feita uma pesquisa no Instituto Patrick Fagan, do Instituto de Pesquisa sobre Casamento e Religião nos Estados Unidos. Olha que interessante isso aqui, ó. Essa pesquisa revela que o divórcio prejudica a relação entre mães e filhos, e o dano é mais profundo quando os filhos estão em idade escolar. Então, de acordo com essa pesquisa, quando há separação, o dano maior não será seu. O dano maior será na vida dos filhos, especialmente se eles são crianças. E após o divórcio, as crianças também recebem menos apoio financeiro e emocional dos pais. E esse estudo revela que 90% dos filhos ficam com a mãe depois do divórcio, e isso dificulta que o pai mantenha laços de amor, de afeto e de amizade com os filhos, né? Essa estatística também revela que os filhos de famílias divorciadas são mais propensos a se envolverem em comportamentos delinquentes, brigas,
roubos, abuso de álcool e de drogas. O divórcio também perturba a estabilidade psicológica de muitas crianças e esse impacto psicológico não é passageiro. E na vida dos adultos também, olha, mesmo adultos que sofreram divórcio, quando crianças experimentam um número maior de problemas emocionais do que aqueles que cresceram em uma família estável. Olha quantas coisas que nós vemos aqui nessa pesquisa. Então, quando você pensa em separação, muitas vezes é para resolver um problema seu. Mas essa é uma situação que causa tantos danos na próxima geração. E quando nós estamos falando de casamento, quando nós estamos falando de família, né? Não é, muitas vezes, quando eu tô falando no caso de quando envolve filhos, né? Nós temos que pensar nos danos irreparáveis que uma separação causa na vida dos filhos. A nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra o inimigo que quer nos destruir. Olha que interessante quando a gente tem essa percepção espiritual. A sua luta não é contra o seu marido, a sua luta é contra o diabo. Lá em João 10:10 nós vimos que ele veio para matar, roubar e destruir a sua vida, o seu relacionamento com seus filhos e também o seu casamento. Se você está passando por um momento de pressão no seu casamento, não veja só as questões naturais. Não veja o seu marido como o seu único adversário. Existe um adversário acima dele que se chama Satanás. Ele veio destruir. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Entre em oração no reino do Espírito, né? Para primeiro você combater contra as hostes espirituais que querem trazer destruição. E ele não quer só separar os casais, ele não quer que os casais tenham uma vida abundante. Falamos aqui no começo sobre separação, mas agora vamos falar aqui sobre pessoas que estão casadas, mas que não são felizes. Mulheres que se acostumaram a viver um casamento mais ou menos. Mulheres que não estão satisfeitas nos seus casamentos, mas que por N motivos, né? Até muitas vezes pelos filhos, tomaram a decisão de permanecer casadas, mas não vivem um casamento feliz. Não, estão no mesmo teto, mas não são ligados no mesmo coração e não cumprem o propósito de Deus. Você sabia que o seu casamento tem um propósito a cumprir? Se você toma a decisão de apenas estar casada por aparência, você vai perder todo o propósito que Deus tem através dessa união, porque há um propósito também através dessa união. Existem mulheres que desistiram de ser felizes, mulheres que perderam o brilho e mulheres que perderam também os sonhos. Esse não é o plano de Deus para você. Olha, Deus te trouxe aqui para assistir essa live, porque Ele está falando com você nessa manhã. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu que você tenha um casamento feliz. Deus tem sonhos, né? Deus não quer que você perca o brilho do olhar. Então lute para que você possa viver tudo isso. Não se acomode, né, com um casamento mais ou menos. Não se acomode com uma vida mais ou menos. Jesus quer que você tenha uma vida abundante. Ele quer que você seja feliz. E o que é um casamento feliz? Aí você me pergunta, o que é um casamento feliz, né? Será que é um casamento de Alice no País das Maravilhas? Olha que definição legal que eu escrevi aqui, que eu quero ler para vocês. Um casamento feliz não é um casamento perfeito. Não existe perfeição na união de duas pessoas imperfeitas, mas existe felicidade, companheirismo, doação, construção e amor. Isso é um casamento feliz. Quando duas pessoas, elas concordam em viver o amor, o companheirismo, a doação, o abrir mão de si mesmo, para que haja uma felicidade comum. Não existe felicidade individual dentro de um casamento.
Só pode haver um casamento feliz e você só poderá ser feliz se houver um acordo dos dois lados, de que haverá companheirismo. O que é o companheirismo? Muitas vezes você fazer algo que você não gosta só para você ser companheira do seu marido. Você sabe que eu até aprendi a assistir os filmes da Marvel, né? Homem-Aranha, Avengers, tem um agora que eu sou super fã, o Homem de Ferro. Gente, eu detestava assistir esses filmes. Eu sou uma pessoa mais romântica, eu gosto de assistir filme de história de amor. Meu marido diz que é mamão com açúcar, né? A Elaine gosta de filme de mamão com açúcar. E ele gosta de filme de ação, como esqueci o nome agora, daqueles negócios científicos, né? É o que ele gosta. E muitas vezes eu sentei no sofá do lado dele para assistir esses filmes só para ser companheira, sabe? Às vezes ele queria só a minha presença. E muitas vezes, por nós não termos esse companheirismo e pensarmos só na gente mesmo, falar assim, ai, não gosto, deixa ele sozinho lá. Mas é um momento que a gente iria desfrutar juntos e que eu abri mão de assistir os meus filmes românticos de mamão com açúcar, só para estar do lado do meu marido, por um companheirismo, né? E olha, deixa eu falar para vocês, hoje eu gosto. Eu gosto, sabe, dos Avengers, do Homem de Ferro, Mulher Maravilha e tal. Eu sento, eu assisto e eu gosto, né? Algo que eu aprendi a gostar só para ser companheira do meu marido, da mesma forma como ele também faz comigo. Quantas vezes ele sentou do meu lado, a gente ia assistir um filme e aí ele falou, olha, achei esse filme que eu acho que você vai gostar muito. Eu sei que não eram os filmes preferidos dele, mas por companheirismo, por olhar o outro e querer fazer o outro feliz, ele abriu mão daquilo que ele gostaria de fazer, né? E isso, irmãs, é em tudo. Outra coisa, dando uns exemplos práticos aqui, né? Eu não gosto de comida japonesa e o meu marido é apaixonado por comida japonesa. Então, eu aprendi a ir no restaurante japonês para ser companheira do meu marido. Continuo não gostando de comida japonesa, mas vou por companheirismo a ele, entendeu? Isso é companheirismo, é doação, é construção e é amor. E esse amor que eu falo aqui é o amor de Cristo, é o amor de Deus, é o amor que abre mão, é o amor sacrificial. Um casamento para durar tem que ter o amor sacrificial, tem que ter o perdão, tem que ter o companheirismo, tem que ter aquele passo para trás, né? Às vezes você tá lá acelerada, querendo fazer, acontecer, construir, e o seu marido tá lá atrás. Pisa o pé no freio, dá uma desacelerada, né? Deus chamou vocês para andarem juntos e não um na frente do outro. Amém? Glória a Deus. Seja qual for a situação que você viva na sua vida, decida viver a grande aventura que um casamento pode proporcionar e seja protagonista da história que deseja viver. É uma grande jornada de crescimento. Amém? Decida viver essa grande aventura que um casamento é. Porque um casamento traz tanto crescimento. Irmãs, não tem outra coisa melhor em todo o universo para que você seja como Cristo do que casamento e filhos. Eu digo isso por experiência própria. Sabe, eu entrei em choque quando meu primeiro filho nasceu. Eu falei, ninguém me contou. Ninguém me contou. Ele chorava no berço e eu entrava no banheiro para chorar. Chorar assim, meu Deus, eu preciso dormir. Meu Deus, eu preciso comer. Meu Deus, eu preciso tomar um banho. E quando você tem filho, você tem que abrir mão de você mesma, do seu querer, dos seus horários, dos seus sonhos, da sua rotina por uma outra pessoa. E casamento também não é diferente. Agora, me diz, o quanto que a gente não cresce com isso? O quanto a gente não se torna semelhante a Cristo?
né? A nossa vida aqui na Terra é para que nós sejamos como Cristo. E essa jornada de casamento e de construção de família é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, queridas? Então, assim, mais de Cristo em nós, mais de Cristo em nós, mais amor, mais compaixão, mais temperança, mais benignidade pelo outro, mais frutos do Espírito em nós. Muitas vezes os casamentos acabam porque a gente joga a responsabilidade no outro. Mas será que você foi até o fim? Será que você pagou o preço até o fim? Será que você tomou sua cruz até o fim? Será? Vamos avançar aí, que eu já tô quase na nossa surpresa de hoje aqui. Shalom, shalom. Muitas mulheres chegando aqui, sejam todas bem-vindas. Não deixe que as diferenças no casamento prejudiquem e tragam perdas no relacionamento. Já falei sobre isso aqui. Muitas vezes precisamos apenas mudar o nosso olhar e a maneira como enxergamos as coisas. Cresça e aprenda com as diferenças. Algumas coisas que o meu marido fazia no começo do casamento, e que me irritavam, que me deixavam mal e que eram grandes motivos de desavença entre nós, elas continuam acontecendo 19 anos depois. Sabe o que mudou? O meu olhar. Aquilo que muitas vezes é muito grande para você, ou uma diferença com a qual você não está disposta a conviver. Quando você vai para a cruz, quando você olha com os olhos de Cristo, com o amor de Deus, essas coisas vão ficando para trás e você supera, né? Muitas vezes a gente entra num casamento tão imatura, tão menina, né? Tão sem experiência. E muitas vezes as desavenças, os desacordos, eles vão nos fazer crescer e vão nos fazer amadurecer. E com a maturidade, você vê que existem certas coisas que não vale a pena você brigar por aquilo, você colocar um grande foco naquilo, né? Muitas coisas da incompatibilidade, né? Gente, eu já ouvi histórias de casais que queriam se separar por conta de pasta de dente, sabe? Porque o marido queria que a esposa apertasse de baixo para cima, sabe? Para ir subindo, e a esposa apertava de cima e aí a pasta caía para baixo, e na hora que ele entrava no banheiro, que ele ia escovar o dente, ele não dava conta, e eles entraram na Terceira Guerra Mundial e eles iam se separar por conta da pasta de dente. Misericórdia, né, irmão? Assim, pequenas coisas que a gente tem que relevar, que a gente tem que aprender. Não faça tempestade em copo d'água. Não faça tempestade em copo d'água. Existem coisas que você vai ter que fazer vista grossa, sim. Existem coisas que você vai ter que engolir, sim. Por quê? Porque é cruz. Aí você me fala, não engulo desaforo, não é comigo, aqui se faz, aqui se paga. Deixa eu te falar. Aqui nós estamos falando para mulheres em Deus. E mulheres em Deus são mulheres que vivem a palavra, que vivem os princípios do Senhor. Você vai ter que engolir sim, porque isso é tomar a sua cruz. Você vai ter que relevar sim. Você vai ter que deixar para lá sim, né? Porque senão você vai ficar estagnada nesse lugar de infelicidade, você vai ficar estagnada no insucesso do seu casamento. Para que haja sucesso, tem que engolir, tem que abrir mão, e não só você. Aqui eu estou ministrando para mulheres, mas é a mesma coisa para os homens. Eles têm que engolir sim, eles têm que relevar sim, porque senão você vai viver em guerra dentro do seu lar. E como eu disse aqui, Deus deseja que o seu lar seja um oásis da presença de Deus. Esse oásis ele tem que ser construído. Aleluia! Olha, Deus abençoe cada uma de vocês que estão aqui e falando sobre lutar pelo nosso casamento, por construir um lar que seja cheio da presença de Deus. Eu disse também no começo da live que eu tinha algo especial para compartilhar com vocês aqui.
E hoje eu trouxe conselhos da Joyce Meyer e do marido dela para nós sobre casamento. Eles são casados simplesmente há 54 anos e há tanta sabedoria nesses conselhos. Olha, quando eu assisti, eles deram uma entrevista, né? Eu anotei aqui os conselhos para compartilhar com vocês. Quando eu assisti essa entrevista, eu falei, Senhor, eu preciso compartilhar com as minhas queridas irmãs esses conselhos tão preciosos do céu. Então hoje a Joyce Meyer veio dar uma passadinha aqui na nossa live para nos abençoar. É tão bom a gente ouvir conselhos de pessoas que venceram. Eu não sei se vocês conhecem o testemunho da Joyce. A Joyce Meyer, ela é casada há 54 anos, mas é o segundo casamento dela. No primeiro casamento, ela viveu um casamento de abuso, o marido era alcoólatra, o marido foi preso. Ela foi abusada durante toda a infância pelo pai, então ela já entra num primeiro casamento destruída, e nesse casamento ela é rejeitada e abandonada, e ela se casa novamente e vive grandes problemas no início do seu casamento, que hoje ela completa 54 anos. E ela tem conselhos do céu, né, para que um casamento dê certo, para que um casamento seja restaurado, para que um casamento seja feliz, amém? Então, deixa eu ler aqui os conselhos para vocês. Esses conselhos não são só da Joyce, é da Joyce e do Dave, que é o marido dela também. Deus usou a vida do marido dela tremendamente para que eles pudessem ter um casamento sadio e para que não houvesse separação. Porque por muitas vezes o marido dela cogitou sim se separar dela, porque ela era uma pessoa amargurada, uma pessoa que vivia na defensiva, e uma pessoa que queria ter o controle sobre o casamento para que ela não fosse ferida novamente. Primeiro conselho do casal é: não desista do seu casamento por causa da sua aliança e do seu amor a Cristo em primeiro lugar. Olha que coisa linda. Primeiro conselho dela aqui: você não vai desistir do casamento por conta de você, nem por conta dos seus filhos, nem por conta da sociedade ou porque o que vão achar e pensar de você. Não desista por causa de Cristo. O amor de Cristo em nós nos faz superar obstáculos, nos faz andar mais uma milha, nos faz crer que as coisas podem mudar, e elas podem mudar. Segundo conselho: muitas vezes, para que o casamento continue, será necessário o confronto. Mas tenha certeza de que você irá fazer o confronto na hora certa e sobre muita oração, orientada pelo Espírito Santo. Quando eu estou aqui ministrando para algumas mulheres, elas têm a tendência de pensar: então eu não posso me separar, mas eu tenho que conviver com meu marido praticando certas coisas, o meu marido praticando certos pecados. Não. Você não tem que conviver num casamento aonde você vive sobre opressão, aonde você vive sobre ameaça de morte, aonde o seu marido vive uma vida de pecado. Você não tem que conviver. Você não tem que conviver calada. Muitas vezes, para que o outro se conserte, é necessário confronto. E a Joyce conta exatamente o momento, a Joyce não, o Dave, conta exatamente o momento em qual ele precisou confrontá-la. Mas ele falou: eu precisei ser orientado pelo Espírito Santo. Eu orei durante muitos anos. Ele falou: se no primeiro ano de casamento eu tivesse confrontado a Joyce, ela teria ido embora. Então, há o momento certo, a hora certa e sobre muita oração. Muitas vezes você vai precisar confrontar o seu marido no pecado em que ele está vivendo. Mas faça isso na hora certa e orientado pelo Espírito Santo. Terceiro conselho: ore pelo seu marido, mas ore também por você, perguntando a Deus se você está tendo alguma impressão errada ou precisa de mudança em sua própria vida. Às vezes você olha para o seu marido, algo que te incomoda na vida dele, e você
coloca aquilo como algo que seria um motivo para separação. Então, quando você vê algo errado na vida do seu marido, olha o conselho que eles dão: ore por ele, coloque diante de Deus, se ajoelhe, vai para o seu quarto de guerra, mas não ora só por ele, ora por você também. Talvez você não esteja enxergando a situação com a perspectiva correta. Talvez você não esteja enxergando a situação com a perspectiva de Deus. Então, ore por você também. Se existem mudanças que precisam ser feitas na sua vida, que Deus trabalhe dos dois lados. Próximo conselho, esse aqui vai pegar na veia. Sabe quando injeção na veia? É esse aqui. Muita sabedoria deste casal, casado há 54 anos, Joyce Meyer e Dave. Não ore sobre julgamento. Não julgue o seu marido em oração, pois quando você o julga, Deus não pode agir, pois você já deu a sentença no lugar de Deus. Olha que coisa forte isso aqui. Sabe quando você é espiritual e você não vai lá e fala na cara do seu marido, mas aí você vai orar e você fala tudo para Deus? Olha, ele é isso, ele é aquilo, ele faz aquilo, não sei o quê. Deus faz alguma coisa, porque isso, por aquilo. Aí ela diz aqui, né? Quando você começa a orar já dando a sentença sobre o seu marido, é impossível que Deus haja, porque você já agiu, você já decretou a sentença sobre a vida dele. Então tome cuidado até com o tipo de oração que você faz. Próximo conselho. Não coloque as expectativas de ser feliz no outro. E quem deu esse conselho aqui foi o Dave. Ele conta que nos primeiros anos de casamento, a Joyce era uma mulher muito amargurada que não suportava a felicidade do outro. Nem sempre você estará casado com uma pessoa feliz, com uma pessoa que gosta da vida, que gosta de curtir. Muitas vezes você está casada com um homem amargurado, um homem reclamão, um homem irado. Só que você não precisa ser como ele, nem viver a mesma vida que ele. Não coloque as suas expectativas no outro. Ele falou assim, nos primeiros anos de casamento, a Joyce era uma pessoa amarga, uma pessoa que não suportava a felicidade do outro. Aí um dia eu cheguei e falei para ela, olha, se você não quer ser feliz, eu vou ser feliz. Se você não quer sair para passear, eu vou sair para curtir a vida. Porque há uma vida a ser vivida. Eu sou feliz e eu não tenho culpa que você não é feliz. E eu não vou viver infeliz porque você está infeliz, né? Então, depositar a sua felicidade no outro é muito perigoso. Né? Então, assim, se o seu marido não está vivendo um momento feliz, ou se ele é até uma pessoa difícil, né? Não deixe de viver a sua vida e de ser feliz por causa do outro. Né? Chegar lá no céu e falar para Deus, olha, eu fui infeliz por conta do meu marido, não vai colar. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando nós estivermos lá, no trono do Senhor, na frente de Deus, no trono branco, no dia do julgamento, ele vai julgar as suas obras. Ele não vai julgar as obras do seu marido. Então, não coloque a culpa nele, nem as consequências sobre ele de algo que você pode se posicionar e pode viver de uma forma diferente. Deixa eu te falar, independente do seu marido, você pode ser feliz, você pode curtir a vida, você pode fazer coisas que você gosta, sem viver a vida baseada nas emoções e no mood dele, né? Como que ele acordou hoje? Ele acordou mal, então eu também vou ter um dia péssimo, né? Não, você tem o controle da sua vida nas suas mãos. Eu amei esse conselho deles. E agora, estamos indo já, tem só mais 2 conselhos. Não tente mudar o outro. O melhor casamento é aquele onde permitimos que o outro seja ele mesmo. Esse aqui falou tanto comigo e é algo que eu já dei o testemunho, é algo que eu vivi muitos anos na minha vida. Eu tentei mudar o meu marido.
Assim como nós falamos aqui da questão da incompatibilidade, né? Porque ele é muito diferente de mim, existiam algumas atitudes nele que eu queria que ele mudasse, que eu não aceitava. E eu coloquei todos os meus esforços em mudar o meu marido. E todos os meus esforços resultaram em brigas, mais brigas e desentendimentos e desavenças. Até quando eu entendi que ninguém muda ninguém, que Deus não me colocou na vida do meu marido para eu mudar ele. Deus me colocou na vida do meu marido para que eu pudesse completá-lo, né? Aquilo que ele não tem, eu tenho, e aquilo que eu não tenho, ele tem. Para que eu vou querer mudar o meu marido? Então, ó, não tente mudar. Deixe o seu marido ser quem ele é, tá? Mesmo que você não goste, mesmo que seja difícil para você, ele é quem ele é. E toda e qualquer transformação, vamos falar aqui, você não tem que se conformar quando o seu marido tem uma atitude pecaminosa. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de personalidade, tá? Quando você vê que o seu marido está vivendo uma vida de pecado ou tem alguma área pecaminosa na vida dele, você não tem que se conformar com aquilo. Eu quero ser clara aqui para não deixar dúvida, né? É necessário orar, é necessário confrontar, porque é pecado. Mas coisas de personalidade, jeito de ser, jeito de fazer, não é você que tem que falar, é você que tem que mudar. A transformação é feita pelo Espírito Santo de Deus, tá? Deus não te colocou na vida do seu marido para você moldá-lo e nem para você transformá-lo. E vamos lá para o último conselho, que diz assim, ó, esse conselho aqui que ela dá foi o conselho que eu dei na semana passada, na nossa live da semana passada. Pare de procurar razões para se divorciar e comece a procurar razões para estarem juntos. O que eu fiz na semana passada? Vou perguntar aqui se alguma de vocês fizeram, não sei se vocês estavam aqui na semana passada. Semana passada eu pedi para que você fizesse 2 listas. Você ia fazer uma lista com os defeitos do seu marido e você ia fazer uma lista com as qualidades. Você ia pegar essa lista, orar e jogar fora, e você ia guardar a sua listinha numa gaveta, na Bíblia, no guarda-roupa, num lugar onde você possa ter acesso de vez em quando. Aí, quando acontecer alguma situação que você ficar magoada, sabe, que você tiver querendo jogar tudo pro ar, jogar a toalha, você vai lá, pega a listinha e lê as qualidades do seu marido. Dê mais focos nas qualidades do que nos defeitos. Se você casou, é porque você viu qualidades. Todo mundo tem qualidades, mas todo mundo também tem defeitos. E a gente precisa conviver com qualidades e com defeitos. Mas dê mais ênfase nas qualidades do que nos defeitos. Tá bom? Esse aqui é o último conselho da Joyce e eu creio que foram conselhos assim muito, muito, muito preciosos, tá? E nós estamos indo aqui pro finalzinho da nossa live e cada live que nós estamos fazendo está sendo tão edificante para mim. Deus tem ministrado tanto ao meu coração. Tenho recebido testemunhos de outras mulheres que também têm sido abençoadas com esses conselhos, com esses princípios, com aquilo que a palavra ensina. Nós estamos aqui para falar de conselhos da Bíblia. Não são conselhos de amiga, conselhos emocionais, mas são conselhos espirituais, baseados em princípios da palavra de Deus. Olha, deixa eu te fazer um pedido. Envie essa live, ela vai ficar salva. Assista de novo, você que chegou da metade. Assiste desde o começo. Se puder também, assista, faça jornada sobre casamento conosco. Essa é a nossa 4ª live. Volta lá no nosso feed, assiste as outras lives. Abençoe outra mulher no dia de hoje também enviando essa live. Hoje nós estamos falando sobre lute pelo seu casamento. Eu quero orar por você que está aqui. Eu quero orar pelo seu casamento, mas eu quero liberar uma palavra no seu coração. Não existe casamento feliz sem luta, sem construção, sem pagar o preço e sem cruz. Um casamento feliz é um casamento que permaneceu. Permaneceu apesar das lutas, das brigas, das guerras, das dificuldades. Um casamento feliz
São duas pessoas que concordaram em construir uma vida juntos, aceitando os defeitos e as qualidades do outro e colocando Deus como a terceira dobra, né? Como o terceiro nesse casamento. Porque sem o Senhor é impossível a gente tomar a cruz. Sem o Senhor é impossível nós permanecermos. Então, se você chegou até aqui, glória a Deus pela sua vida. E se você não teve a ajuda do Senhor até hoje, peça para que Ele entre, peça para que Ele te ajude, peça para que Ele revele o que é necessário de mudança em você. Será que você já fez tudo o que era possível para lutar pelo seu casamento? Será que você já fez todas as transformações que eram necessárias na sua vida? Né? A mulher é o coração da família. Enquanto o coração está batendo, a vida, a esperança. Deixa eu te falar, você é o coração desse casamento. Se houver esperança em você, ainda há salvação para este casamento, para esta família. E não desista de viver um casamento feliz, mesmo que você não pense em separação, mas você decidiu estar casada apenas por amor a Cristo. Jesus quer que você seja feliz e Ele quer que você tenha uma vida abundante. Ele não quer que você viva um casamento de fachada. Ele nem quer que você viva triste. Ele quer que você seja feliz com Ele. Amém? A verdadeira felicidade vem dEle. A verdadeira felicidade vem do céu para o seu coração. Independente de casamento, o Senhor olha para você agora e te diz: minha filha, você é especial. Eu quero que você seja feliz. O preço que eu paguei na cruz para que você fosse feliz foi muito grande. E eu te dou todas as ferramentas necessárias para que você vá e você lute. Porque uma mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Vem com a gente nessa jornada de se tornar uma mulher sábia. Manuela está fazendo todas as quartas-feiras a jornada da mulher sábia. Uma mulher sábia. Assista também às lives, né? Receba cada ensino ministrado aqui como um presente do céu para a sua vida. E eu creio que você vai viver essa vida abundante. Como nós lemos, eu quero terminar lendo o mesmo versículo com o qual eu comecei, João 10:10. Esse versículo tem que estar anotado na sua Bíblia. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, quantas coisas e conselhos maravilhosos que nós ouvimos, Senhor, nessa manhã. Nos ensina a sermos mulheres sábias e nos dê a força, a garra, a ousadia e a coragem para lutarmos por um casamento feliz. Até casamentos, Senhor, que já foram destruídos, existe restauração, porque não há impossíveis para aquele que crê. Nos levanta, Senhor, como mulheres, Pai, segundo o teu coração. Queremos construir dentro dos nossos lares um oásis para a tua presença, um lugar onde o Senhor tenha prazer em habitar. Senhor, toda obra de destruição sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, seja desfeito em nome de Jesus e que com o poder do teu Espírito nós nos levantemos como leoas, como guerreiras, como mulheres cheias do Espírito e da unção para lutar por aquilo pelo qual o Senhor nos colocou como mordomas, Senhor. Nós somos guardiãs da nossa casa, somos guardiãs do nosso casamento, somos o coração desse casamento. E enquanto o coração estiver batendo, há esperança. Levanta, Senhor, essas mulheres nessa manhã com o poder do teu Espírito para serem mulheres vitoriosas. E eu declaro, não apenas casamentos, mas casamentos que cumprem o propósito e casamento, Senhor, onde há felicidade. É isso que o Senhor deseja. Nos ajuda a vencer, Senhor, aquilo que a nossa carne não nos deixa vencer, mas que com o poder do teu Espírito, o Senhor nos dará vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Foi bom demais estar com vocês aqui. Agradeço cada uma que chegou aqui até o final comigo. E semana que vem nós estaremos aqui de novo. Quinta-feira, 8h30 da manhã, nós vamos continuar a nossa jornada sobre casamento. Espero vocês, tenham um lindo dia.